Bom, boa tarde a todos. A gente está no nosso segundo encontro. A gente está tratando do primeira parte da unidade 1, que trata sobre o direito das coisas, né? A gente vai avançar agora para a segunda parte e eu vou começar falando sobre uma classificação que a gente fez na última aula, que é a classificação da taxatividade, né? Então, os direitos reais, eles são previstos no Código Civil, expressamente no artigo 1225, né? Então, aqui na projeção vocês encontram essa lista, né? E eu dizia para vocês que a taxatividade decorre da expressa previsão legal. Não necessariamente ela precisa estar previsto no corpo do Código Civil. Tá? De fato, o que acontece é isso. Toda vez que tem uma lei que cria um direito real, ela incorpora isso ao Código Civil. Né? Eu mostrei para vocês na aula passada um exemplo, e aí a gente percebe como isso se apresenta. Tá? Então, vou dar seguimento aqui. Existem algumas classificações que eu acho que são oportunas para a gente falar em relação Quando eu digo o direito de propriedade aqui, gente, eu estou falando sobre o direito real, tá? Porque a propriedade é o direito real mais, digamos assim, expressivo do conteúdo do Código Civil. Então, quando a gente fala quanto à classificação do bem, né, os direitos reais, eles podem ser classificados em duas grandes categorias iniciais. Os direitos reais sobre a coisa própria, e aqui a gente tem uma primeira discussão teórica, porque recentemente foi criado um novo direito real, que é o direito de laje, né? E existe uma discussão sobre que tipo de direito real representa o direito de laje, tá? Então, eu vou falar sobre isso agora na sequência. Então, o direito real sobre a coisa própria é o direito que se manifesta sobre um bem que é de propriedade, né? Que pertence na sua integralidade à própria pessoa. E o direito real sobre coisa alheia, né, ele incide sobre bens que não são da titularidade daquele que exerce o direito real, tá? E aí a gente tem três grandes grupos, né? A gente tem os direitos reais de gozo ou fruição, tá? A gente tem os direitos reais de garantia e a gente tem uma terceira categoria que é o direito real de aquisição. Isso vai ficar mais claro para vocês quando a gente tratar do direito de propriedade e das suas características, né? Eu vou adiantar isso para poder explicar para vocês e a gente volta se for preciso. Então, eu vou avançar aqui para a gente poder falar sobre a questão dos direitos reais sobre coisa própria e os direitos reais sobre coisa alheia. E aí eu toco na questão do direito de laje. Então, quando a gente faz a classificação quanto aos poderes do titular do direito real, aquela classificação do direito real sobre coisa própria e o direito real sobre coisa alheia fica mais clara. Por que eu digo isso? Porque a gente tem, dentro das características do direito de propriedade, né, três grandes faculdades. O titular do direito real, ou o titular do direito de propriedade, que é o direito real sobre a coisa própria, ele reúne inicialmente em seu poder três grandes possibilidades, que seriam o direito de usar, o direito de gozar e o direito de dispor. Né? A gente também fala de uma quarta faculdade, que é o poder de reivindicação. Tá? Então, deixa eu simplificar para vocês. O direito de usar, eu posso exemplificar a partir da moradia. Né? Então, João é proprietário de uma casa, então ele usa a casa quando ele mora na casa. Né? O direito de gozar, ele se materializa a partir de um rendimento, né, da fruição que você obtém sobre a coisa. Então, João é proprietário de uma casa, mas ele não tem interesse em morar nessa casa, ele aluga esta casa para outra pessoa. Então, o aluguel representa uma renda, é um fruto, né, que corresponde a uma utilização que está sendo feita por um terceiro. Por isso que a gente fala em gozo, né? O proprietário, ele está usufruindo, gozando, né, das
dos benefícios que aquele bem produz para ele. É a renda que ele obtém com o aluguel. E a disposição, no exemplo que eu estou dando, ela se manifesta pela alienação, pela venda do imóvel. Eu, como proprietário, tenho o poder, a faculdade de vender a casa. E aí fica fácil da gente entender a diferenciação anterior que eu tentava fazer com vocês, quando a gente diz que o direito de propriedade é o único em que, inicialmente, você tem, né, a titularidade sobre algo que é seu, propriamente falando. Né? Então, o proprietário é aquele que reúne nas suas mãos o direito de usar, gozar e dispor da coisa. O direito real sobre coisa alheia, ele se manifesta a partir de um terceiro, que não é o proprietário, e que pode exercer um desses poderes, dependendo de qual seja a relação jurídica estabelecida. O que eu quero dizer com isso? Então, no direito real de gozo ou fruição, como é o exemplo do usufruto, eu posso usar, eu posso fruir, mas eu não posso dispor da coisa. Então, um exemplo bem simples, né? João, que sou eu, tenho um filho, e eu transfiro para ele a propriedade de uma determinada casa e eu reservo para mim o usufruto. Então, este usufruto é um direito real que eu, João, tenho sobre um bem que não é mais meu, porque agora é um bem do meu filho. Então, direito real sobre coisa alheia, né? Um segundo exemplo, que é o direito real de garantia, é o exemplo do banco em relação à hipoteca. Então, o banco te empresta dinheiro, pede como garantia, né, um determinado bem, um imóvel. Você, que é o proprietário, tem o direito de usar, gozar e dispor, mas na medida em que você entrega como garantia a sua casa, você está abdicando de dispor daquele bem sem que o banco dê a sua anuência. Então, o direito real de garantia, ele limita a tua faculdade de dispor. Né? A lei vai te pedir uma série de requisitos para que você consiga, né, exercer esta faculdade. E aí a gente vem para a segunda classificação, que me parece muito importante, que é quanto aos poderes do titular. Então, a gente costuma falar que os poderes se dividem em dois grupos: os direitos reais limitados e os direitos ilimitados. Né? Os direitos limitados são os do proprietário. Né? Essa limitação, eu não estou levando em consideração aqui a questão da função social da propriedade e de outras características que são inerentes ao próprio direito. Né? Quando eu falo da questão do direito real ser ilimitado, é da livre possibilidade de usar, gozar e dispor da coisa que o titular desse direito exerce. Né? Então, o direito real ele é considerado limitado quando o proprietário reúne apenas algumas dessas faculdades. Então, voltando no exemplo do usufruto, né, o meu filho, que é o proprietário da casa, ele tem um direito real limitado porque o direito dele está limitado pelo usufruto que eu exerço. Então, ele não pode usar, por exemplo, nem pode gozar. Né? Se a casa está com a minha, né, se eu exerço o poder de uso sobre a casa, quem mora sou eu, como usufrutuário. Se eu não quiser morar na casa e quiser botar para alugar, o aluguel, quem recebe sou eu, o usufrutuário. Ele, na condição de proprietário, ele temporariamente perde a possibilidade, né, de exercer essas faculdades. Ok? E aí a gente passa para a parte mais importante, talvez, desse conteúdo, que é tentar fazer uma diferença entre os direitos reais e os direitos obrigacionais. Aí aqui eu vou dar uma pequena pincelada e aí eu já peço para vocês a nossa, talvez, primeira atividade, né? Não atividade não avaliativa. E aqui a gente vai usar das ferramentas do Classroom, né? Então, eu vou estimular vocês a preencherem um formulário, a gente pode usar uma daquelas ferramentas, para listarmos em conjunto as principais características dos direitos reais e automaticamente também listarmos as características dos direitos obrigacionais. Eu vou só voltar rapidinho aqui, porque a Amanda não estava perguntando aqui sobre a diferença, né, sobre a questão dos direitos reais sobre coisa alheia. Por que eu digo que o direito real é sobre coisa alheia? Porque o exemplo do usufruto, João
que sou eu, o pai, que registrou o imóvel em nome do filho, tá? O filho de João, a gente pode chamar de José, José é o proprietário. Então, de quem é a coisa? É de José. Então, a propriedade representa para José um direito real sobre a coisa própria, porque é dele. Mas eu, João, que sou o pai, eu tenho um direito real de uso e gozo, que é o usufruto. Mas eu, que sou o pai, João, eu não tenho a coisa. Eu não sou proprietário da casa. Então, este direito que eu exerço é sobre coisa alheia. Por quê? É sobre a coisa do meu filho. Entenderam? Por isso que a gente fala que é direito real sobre coisa alheia. Eu preciso do feedback de vocês no chat. Se vocês entenderam, a gente prossegue. Ok. Uma pessoa que não é proprietária pode alugar a casa? Pode. Depende da relação jurídica que esta pessoa tem com a coisa. Então, se a Gabriele é a usufrutuária do bem, né, ela tem um direito real sobre coisa alheia. Então, a Gabriele pode alugar a casa, porque o direito de fruição do bem está garantido a ela. Um outro exemplo que não é de direito real é o contrato de aluguel que permite a sublocação. Então, Gabriele alugou uma casa de mim, né, de João, e no nosso contrato tem lá uma cláusula que prevê a sublocação. Então, ela pode sublocar este imóvel para outra pessoa, e ela não é proprietária, né? Não sei se eu esclareci a dúvida, Gabriele. Vamos prosseguir? Ok. Eu falei para vocês na aula passada sobre a questão das teorias, né? Eu vou focar só nas duas principais aqui, que é a questão da teoria personalista e a teoria realista, né? Então, a teoria personalista, ela dá o foco muito mais na relação entre as partes, né? Os direitos obrigacionais, eles estão pautados pela lógica, né, da relação entre as pessoas, né, credor e devedor e o objeto da relação, o débito. Na questão dos direitos reais, o que a gente tem, segundo a doutrina majoritária, uma sujeição, né, do poder que é exercido pelo titular do direito em relação à coisa. Então, o vínculo de sujeição passiva aqui, ele é um vínculo abstrato, porque ele atinge uma categoria de pessoas indeterminadas. Eu, na condição de proprietário ou de titular desse direito real, eu não preciso rigorosamente que haja um sujeito passivo para que eu exerça o meu poder sobre a coisa, né? Rigorosamente falando, nos termos da lei, o fato de eu ser proprietário me dá o direito de usar, gozar e dispor. É nessa lógica que se estabelece, né? E aí aqui existe um pequeno debate entre a doutrina sobre se o direito real ou os direitos reais, eles não seriam, na verdade, uma espécie de relação que se dá entre pessoas, ainda que o sujeito passivo seja indeterminado, né? Toda a coletividade, né? O direito de excluir do uso aqueles que não são, né, titulares do direito real, ele é um direito universal, no sentido de que sujeita a todos, né? A Isabelle pergunta, quais seriam os direitos do proprietário? O filho, no exemplo que eu dei do usufruto, o filho como proprietário, ele tinha inicialmente o direito de usar, gozar e dispor. Quando o contrato de usufruto é estabelecido, o fato do usufruto ser um direito faz com que este filho, né, ele não tenha temporariamente o poder de uso e gozo, mas ele conserva o poder de disposição. Ele conserva também o poder de reivindicação daqueles que injustamente detenham o bem, né? Por isso que a gente diz que é temporária a relação nesse aspecto. Tudo bem? O usufruto, ele pode ser remunerado. Eu posso estabelecer um usufruto em que a pessoa me paga por isso, né? Não, a gente normalmente o usufruto é gratuito, porque é um tipo de relação que tem outro vínculo, né?
mas nesse caso os direitos do proprietário que se conservam temporariamente seriam o direito de dispor da coisa. Ele pode vender para um terceiro que vai ter que respeitar o direito de uso e gozo do usufrutuário. Tudo bem? Então eu vou avançar mais um pouquinho. Esse quadro que eu estou projetando para vocês e que eu acredito que o Andrei consiga acessar no próprio Google, no próprio material de aula, né, ele é exemplificativo, tá? Eu sugiro que na hora que vocês forem desenvolver lá a nossa atividade comparativa, que vocês procurem esmiuçar cada um desses termos aqui, tá? Então, o que eu estou projetando aqui, que eu quero propor como atividade para vocês, é que vocês tentem identificar as diferenças entre os direitos reais e os direitos pessoais. E eu vou fazer o início aqui para vocês entenderem como funciona. Então, a gente costuma falar que os direitos reais, eles são absolutos, no sentido de que eles possuem eficácia erga omnes. E a gente costuma dizer que os direitos pessoais, pelo contrário, eles são relativos e eles possuem eficácia entre as partes. Então, qual é a diferença de você dizer que a eficácia, num caso, ela é erga omnes e no outro a eficácia ela é relativa? Quando eu falo que a eficácia é relativa, eu vou começar pelo conteúdo da matéria anterior. Eu estou dizendo aqui que só vale na relação jurídica aquilo que foi estabelecido entre as partes. Então, numa relação de crédito e débito, a eficácia é relativa porque ela é relativa às partes. Eu não posso cobrar de uma terceira pessoa, né, a priori, né, como regra, uma dívida que foi contraída por outra pessoa, né? Essa eficácia ela só vale entre as partes. No direito real, a obrigação em si ela é uma obrigação negativa, né? O direito real ele é tido como absoluto, por quê? Porque ele vincula a todos. Então, quando eu uso daquele termo, por exemplo, na entrada da minha propriedade, proibida a entrada de estranhos, proibida a entrada sem consentimento, sem autorização do proprietário, a eficácia aqui, o comando normativo, né, ele é contra todos, o sujeito é indeterminado. Então, a regra vale contra uma coletividade indeterminada. Então, essa é uma diferença entre o direito real e o direito pessoal, né? O sujeito passivo, dando um outro exemplo aqui, no direito das coisas, nos direitos reais, o sujeito passivo é indeterminado. Ele pode até ser determinável, né, no momento em que você individualiza uma determinada ação, né? Mas isso é diferente da regra que a gente vê para os direitos pessoais, porque os direitos pessoais estão normalmente vinculados a obrigações. Então, o sujeito passivo do direito pessoal sempre vai ser o devedor, aquele que tem que cumprir com uma obrigação, tá? Um terceiro exemplo aqui para a gente poder avançar, e aí eu fico aguardando depois a manifestação de vocês em relação às demais características. Eu falei para vocês da tipicidade, né? Então, enquanto o direito das coisas tem como base a necessidade de estar expressamente previsto na norma, né? Os direitos pessoais, eles têm uma outra característica, que é a da atipicidade. A gente até vê na disciplina dos contratos que os contratos eles podem ser nominados e inominados, né? E também uma outra classificação, típicos e contratos atípicos, né? Então, desde que eu cumpra as obrigações gerais do direito civil, eu posso ter contratos com nomes que não estão nem previstos na norma. Eu posso criar obrigações, né? Então, essa é uma outra característica. O direito pessoal, ele tem como máxima, como princípio maior, a atipicidade. Significa que a obrigação que está sendo contraída entre as partes não precisa necessariamente estar tipificada no código, tá? Para que ela tenha validade. Eu vou avançar aqui. Até aí, tudo bem? Podemos continuar? Ok. Já falei da questão dos sujeitos, né? Do sujeito passivo e do sujeito ativo da relação.
E aí, para fechar essa primeira parte da nossa conversa, eu vou falar de situações que a gente costuma colocar da seguinte forma. Imaginem que eu tenho dois pontos. Num primeiro ponto, você tem os direitos obrigacionais ou direitos pessoais. Num segundo ponto desta linha, desta projeção, você tem os direitos reais, tá? A gente tem aqui uma interseção entre esses dois pontos, porque existem determinadas obrigações que, pelas suas características, se aproximam dos direitos reais, mas elas não deixam de ser obrigações, tá? E aí aqui eu tenho três grandes grupos, tá? São as obrigações propter rem, são os ônus reais e as obrigações com eficácia real. A gente costuma falar que são figuras híbridas, tá? São híbridas porque elas compartilham das características de ambos os tipos de classificação, direitos obrigacionais e direitos reais, tá? Então vamos começar pelas obrigações propter rem. Então eu digo que uma obrigação é propter rem porque ela tem três grandes características, tá? Primeiro, é uma obrigação que só existe porque previamente a ela está vinculado um direito real, tá? Segundo ponto, é uma obrigação que só existe porque ela está expressamente prevista na lei, tá? E o terceiro ponto é que essa obrigação pode ser tanto positiva quanto negativa. Eu vou dar um exemplo de obrigação positiva propter rem. Obrigação de pagar as taxas de condomínio, tá? Imagina, eu moro num prédio, tá? Então a gente tem um condomínio aqui e eu sou obrigado a todo mês a pagar as taxas do meu condomínio. Então, a obrigação de pagar a taxa condominial é uma obrigação propter rem, primeiro, porque quem tem que pagar o condomínio é o proprietário e o direito de propriedade é um direito real. Não importa que eu esteja alugando o imóvel para outra pessoa. Não importa que nesse contrato de aluguel eu diga que essa outra pessoa está se obrigando a pagar o aluguel. A obrigação propter rem, neste caso, demanda que o proprietário assuma qualquer prejuízo em relação ao imóvel. Então, o condomínio, na hora que ele vai executar uma dívida, ele vai cobrar daquele que é o proprietário, porque a obrigação existe em função da coisa. O direito de propriedade aqui é o direito real que materializa esta obrigação. Ok? Segundo ponto, a obrigação de pagar o condomínio ela está expressamente prevista na lei. Se ela não tivesse expressamente prevista na lei, eu não poderia dizer que é uma obrigação propter rem. Tá? Existem obrigações que são positivas e existem obrigações que são negativas. Eu vou dar um exemplo de obrigação negativa. Que, dependendo de como a gente olha, a gente pode entender que ela é positiva também, né? Quando eu falo sobre o direito ambiental e na interseção do direito ambiental com o direito agrário, tem um instituto dentro do Código Florestal que chama reserva legal, que é um percentual de vegetação nativa que precisa ser mantido em qualquer imóvel rural. Então, a lei diz que eu sou obrigado a manter este percentual e ela me proíbe suprimir a vegetação. Então, a obrigatoriedade de preservação da área de reserva legal, né, ela é uma obrigação negativa no sentido de que eu sou proibido de desmatar, tá? No exemplo que eu estou tentando dar para vocês. Por que ela é uma obrigação propter rem? Primeiro, porque ela está expressamente prevista na lei. Então, estou invertendo aqui a ordem. E segundo, porque quem é obrigado a manter a reserva legal é o titular da coisa, é o proprietário do imóvel rural. Tudo bem? A gente está se aproximando aqui da primeira meia hora de conversa, e aí eu estou encaminhando para o final desse primeiro momento, tá? Vamos lá. A gente pode fazer uma segunda aproximação aqui, falando dos ônus reais, tá? Aí eu avancei mais dois slides aqui. Então, os ônus reais, ônus, a própria palavra diz, né? O ônus existe na situação em que aquele que é o titular do direito,
ele tem uma obrigação, tá? Que existe em função dessa titularidade, é muito próxima da obrigação própria terreno. Mas aqui é um ônus, é um gravame que restringe o direito do titular de usar a coisa. Pessoal, não estou entendendo. Vocês lembram que eu falei do usufruto? O usufruto para o titular do direito, que é o proprietário, né, o titular do direito real, proprietário, em relação ao titular do usufruto, o proprietário ele tem um ônus real. É um ônus que recai sobre a propriedade dele, porque ele está impedido de usar da coisa, né? Então a gente costuma dizer que o ônus real é o gravame que recai sobre a coisa e restringe o direito do titular desta coisa, tá? Aí aqui eu estou listando para vocês alguns exemplos. A gente tem as servidões, que é na questão do direito de passagem, muitas das vezes. A gente tem o usufruto, a gente tem o direito de hipoteca, né? O direito de hipoteca é uma restrição porque eu, como proprietário, não posso vender o imóvel sem passar pelo banco. Então tem um ônus, né? Tem um ônus para a utilização da coisa. Tá? Então já falamos das obrigações próprio terreno, já falamos dos ônus reais, e aí, para terminar esse primeiro ponto, a gente vai falar, percebam que todos os elementos que eu estou tratando nessa interseção são obrigações, mas que possuem características que aproximam essas obrigações ao que a gente chama de direitos reais. Tá? Então, o terceiro ponto são as obrigações que têm eficácia real, obrigações com eficácia real. Tá? Quando eu digo que uma obrigação ela tem eficácia real, eu quero dizer aqui que esta obrigação, sem perder a sua característica, porque ela é uma obrigação, né, ela também gera certas condições que alcançam, né, outras partes quase que na mesma forma em que o direito real alcança, tá? Então, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês aqui é o exemplo do contrato de aluguel. Vamos imaginar aqui um contrato de aluguel, tá? Então, num contrato de aluguel, João, que está alugando o seu imóvel para Isabelle, né, é uma obrigação que só existe entre as partes. João aluga para Isabelle, Isabelle tem que pagar de João, tem que pagar para João. Isabelle não precisa pagar para José. João também não pode cobrar de Robson, né? O contrato ele tem eficácia entre as partes, a eficácia é relativa, só vale entre eles dois. Isso quer dizer que se João vendesse esse imóvel para outra pessoa, essa outra pessoa não seria obrigada a respeitar o contrato que João fez alugando esse imóvel para Isabelle, porque a eficácia aqui é relativa entre as partes. Mas a lei permite que a Isabelle registre esse contrato no cartório de registro de imóveis, e a partir deste momento, esta obrigação que só valia entre eles, ela passa a ser uma obrigação que tem eficácia real. Uma eficácia real no sentido de que ela vale contra todos. Isso quer dizer que se João vender esse imóvel para uma terceira pessoa, como está registrado o contrato da Isabelle, essa terceira pessoa tem que respeitar o tempo desse contrato e ela não vai poder tirar a Isabelle de lá sem que essa pessoa respeite o contrato, o prazo do contrato. Então, é uma obrigação, porque é estabelecida entre as partes, mas que não vale só entre as partes. Por quê? Porque foi tomada uma providência aqui que aproxima essa obrigação às características do que a gente conhece como os direitos reais. Tudo bem, gente? Dúvidas até aí? Eu vou parar a apresentação, tá? E vou encerrar a nossa primeira parte da aula.